Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora deste canal, e hoje eu tenho uma enorme honra de trazer uma profissional que me inspirou nessa rede, nessa jornada, me inspira, né, nesse mundo de buscar cada vez mais respostas na essência do coaching, que é a Maria Angélica. Maria Angélica, primeiro, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente, de compartilhar todo o seu conhecimento. Maria Angélica tem um currículo invejável. Ela é MCC, que só aí já traz um peso para esse currículo que, olha, difícil hoje em dia aqui da gente acompanhar. É supervisora de executivos e times, atua também como consultora organizacional e desenvolvedora de líderes e profissionais, com 35 anos de experiência em recursos humanos e com mais de 7.500 horas de coaching executivo, creditado pela ICF. Muito obrigada, Maria Angélica, por estar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. É um prazer enorme. É um prazer enorme ter você aqui. E eu costumo sempre começar esse nosso episódio, que a gente denominou com o título de Desenvolvimento da Consciência do Ser Humano, perguntando quem que é o ser humano Maria Angélica? Quem que é essa mulher incrível? Todo dia eu me cobro de ter mais consciência ou não, né? Sim, normal. Porque a consciência habita fora, né? Sim. Ela é um ser... É o eu, né? É o eu, a presença do eu nas nossas atividades, ela só vem quando pensar, o sentir e o querer estão alinhados, né? Então, nosso papel de coach é ajudar o cliente a alinhar o pensar, o sentir e querer. Não. E essa é a minha luta, porque o eu só penetra quando tem coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? E todo dia eu me cobro porque eu tô fazendo alguma coisa que não foi o que eu combinei comigo, né? Ai, já fico até aliviada. Então, se você se cobra, então tá tudo certo. A minha cobrança tá em linha. Porque a gente não é consciente o tempo todo. Não. E felizmente ou infelizmente, não sei, né? Eu acho que a gente tem momentos de consciência. Sim. E principalmente nas tomadas de decisão. Com certeza. No propósito, na onde quero chegar, para dar rumo e direção de vida. Nesse momento, eu preciso puxar o meu eu, né? Sim. Que é a minha consciência. E tentando buscar a consciência de quem é esse eu, qual que é essa trajetória, Maria Angélica? Como que ela começa? Como que você se encontra, se é que eu posso falar assim, né? Como que o coaching entra na sua vida? Ele acontece naturalmente? É uma jornada de descoberta? Como que foi para você? Eu acho que foi naturalmente, mas veja bem, eu me formei em psicologia, né? Mas na própria faculdade, eu gostava mais das matérias que tinha a ver com liderança, com business, com a psicologia mais aplicável no ser humano na prática, né? E não naquelas conversas transcendentais psicológicas. E eu tentei ser psicóloga. Teve essa experiência, Tive essa experiência. Clinicar. Porque meu irmão era médico, então ele me enfiava em todas as clínicas que ele dava plantão aqui em São Paulo. E eu achei que não era minha praia, entendeu? Eu gostava de atender, mas eu não... Aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa. Olha. Para treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí eu me encontrei no desenvolvimento de pessoas, né? Aquelas pessoas que você tem que fazer para que eles subam na carreira, para que o trabalho seja melhor, para que aquela área da empresa atinja o objetivo tal, dependendo do pessoal, Sim. da força-tarefa, né? E aquilo, assim, fiquei encantada. E montar cursos que pudesse liberar esse tipo de discussão. Sim. E fazer as pessoas acharem assim, né? Sim. Dar aquele haha, né? Então, assim, quando eu vi, eu já estava fazendo coach. Olha, você já estava dentro do mundo corporativo e já começou a se conectar. Eu completei os 30 anos de RH, né? Sim. Eu achei que eu fui bastante bem na carreira, né? Eu sempre trabalhei com foco em desenvolvimento, mas no final eu já era recursos humanos que tinha que olhar todas as áreas, né? E aí eu achei que fui fazer
biográfico na antroposofia. Olha. E eu sou da segunda turma do biográfico, que eu fiz com a doutora Gudrun. E aí, nesse curso, eu percebi que eu entrei na antroposofia de cabeça, porque eu estava olhando o ser humano de uma forma muito mais integral e integrada do que eu achava que eu olhava com o desenvolvimento e aconselhamento de carreira que eu fazia naturalmente na minha área de RH, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a adorar de fazer isso, porque era o despertar do ser humano para alguma coisa que era dele, para ele, Sim. né? E que poderia contribuir para a sua função. E a sua função podia ser muito mais expandida do que só trabalho, porque ele não era só trabalho, né? Ele era um ser humano, né? E aí eu adorei, porque eu comecei a fazer isso e eu chamei isso de aconselhamento profissional. Ah, tá. Quando você começou, você Já chamei isso, porque eu fui headhunter. Quando eu saí da empresa, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria e fui headhunter. Olha. E aí eu explicava pro pessoal, assim, por que sim e por que não. Né? Às vezes eu falava, olha, o teu currículo é muito melhor do que você aqui na entrevista. Sim. Então, assim, você não vai passar na entrevista. Teu currículo, você vai ser chamado. O que você tem que fazer? Eu olhava para ele, assim, o que ele tinha que explorar mais do currículo dele na entrevista. E aí, naturalmente, e assim, por que você não foi aprovado? Por que você foi aprovado? Que viés que tinha ali? Quem é você de verdade, né? Talvez era um currículo um pouco mentiroso, né? Eu não falava isso jamais, né? Sim. Mas assim, vamos explorar você na sua totalidade. E aí o pessoal começou a me procurar fora daquele ambiente da entrevista de seleção, eu queria fazer um trabalho com você de desenvolvimento, assim, porque eu fiquei pensando naquilo que você falou e eu não sei como que eu faço isso, como é que sabe, como eu me trabalho, né, em mim para ser eu, né? Sim. E aí sempre foi essa minha grande procura, que é a consciência, que é o eu. Super. E aí eu comecei a atender, né? Parei de ser headhunter, parei de trabalhar com algumas consultorias e fui ser freelancer no aconselhamento profissional. E já com uma formação em coach? Não, ainda não tinha formação em coach. Então... Eu nem sabia que o que eu fazia era coach. Que né? lindo! E aí no meu prédio, assim, tinha uma pessoa que morava lá e viu, eu era síndica do prédio, porque quando eu virei freelancer, eu também resolvi ser síndica para ajudar, né, na remuneração. Com certeza. E aí ele falou, Angélica, o que você faz profissionalmente? Eu falei assim, expliquei, né? Eu faço aconselhamento profissional. Tá? Você não quer me dar o seu folder e o que você faz é coaching. E ele era vice-presidente da BNL, de recursos humanos. Sim. E ele falou assim para mim, você me dá o seu cartão e seu folder, que nós vamos ter um encontro de coaches que tá atendendo na Holanda e com os coaches que nós queremos contratar aqui no Brasil, para fazer aqui no Brasil esse trabalho na BNL. Eu passei a noite fazendo o meu folder, né? Mostrar todo o profissionalismo, né? E o folder tinha que ser super profissional, né? E aí eu entreguei, me chamaram e eu fui nessa reunião de coaches e eu descobri que o que eu fazia era coach. Olha, então foi nessa reunião que você começou a ter acesso ao que era a essência, qual era o método, e você falou, olha, eu já faço isso. Isso foi em 1999. E aí eu fui numa palestra, num conferência de profissionais da antroposofia, consultores, um encontro de consultores de antroposofia no mundo todo que teve em Londres. Eu fui e tinha uma palestra fora que era Learning Organization. E eu fui assistir essa palestra porque um dos consultores ia apresentar um case de coach. Que tinha feito na British Gas, né? Lá no Canadá. E aí ele não foi ele que apresentou o trabalho, eu achei sensacional. Ele pôs o cliente para falar, para apresentar o trabalho dele.
E o resultado que o trabalho de coach, ele fez várias divisões, coach, tutoria, né? E qual era a diferença de coach, tutoria e mentor? E aí ele trabalhou na British Gas, mais não sei quantos mil pessoas do Canadá, nos diferentes níveis da empresa, do presidente até o nível menor, com essa abordagem de coaching. Sim. E aí eu falei assim, mas coaching é o que eu faço. Mas assim, eu não quero falar no Brasil coach, é inglês, né? Um termo em inglês. Eu queria, mas vou falar treinamento? Não, eu não quero fazer treinamento. Eu fiz treinamentos tanto tempo em RH, né? Sim. Então, assim, como é que eu faço isso? Aí o pessoal falou, é coach mesmo. Aceita e se apresenta. E aí, nesse encontro, eu já me apresentei e já me uni com o pessoal que já estava contratado para fazer o trabalho no ABNAU nas diferentes escalas da hierarquia. Tá. E eu entrei nesse grupo. Nossa, você foi para um evento para entender o que era e saiu de lá já trabalhando no grupo. E aí eu fiquei 7 anos na BNL. Trabalhei em todos os níveis, de diretoria, vice-presidente, presidentes, assim, até o nível de gerente, né? Gerente. Sim. Ou gerente júnior, médio, sei lá como que era a classificação que eles faziam. Sim. Mas nesse período eu também entrei no Ecosocial. E o Ecosocial tinha ganhado essa proposta no ABNAU. Então, além de ter trabalhado com aquela consultoria, eu passei a trabalhar também no Ecosocial e com outros clientes. Sim. Então, eu já não era mais aquela autônoma sozinha. Eu já fazia parte de um grupo de consultores, né? Que tinha a mesma abordagem antroposófica e que trabalhava dentro dessa mesmo modo de olhar o ser humano integral, na sua totalidade. Isso eu fiquei apaixonada, né? E foi aí que um dia alguém falou da International Coach Federation, lá nos Estados Unidos. E que ditava as regras para o coach. Regras assim, né? Para você ser credenciado. Sim. E como é que é isso? Eu falei, nossa, gente, eu estava precisando de um desafio. Sim. E aí eu comecei. Em 2008, eu fui na primeira International Conference da ICF, que foi em Los Angeles. E daí para lá eu comecei a fazer cursos nos Estados Unidos, curso de formação em coach. Eu já era coach, eu já tinha carga horária de coach, mas eu fui ver que eu precisava aprender muito mais do que eu achava intuitivamente o que era fazer um trabalho. Eu conhecia o mundo do executivo. Sim. Né? E o treinamento. Sim. Certo? E como que isso conversava com uma abordagem mais profunda, e uma abordagem profunda que tem aquela regra de você não dar conselho para o cliente. Sim. Né? Eu já, na própria terapia, quando eu me formei, eu achava que o psicólogo não podia dar, para não criar a dependência, a famosa dependência. Famosa, né? Essa, em todos os aspectos. Então, assim, você trabalha a transferência e a contra-transferência, mas você toma cuidado, porque você não pode deixar ser dependente. Sim. Né? E hoje eu vejo meus clientes, eles terminam o coach e eu sou biodegradável, né? Porque eles falam assim, eu consegui, eu fiz, eu falei, esse é o indicador de que meu trabalho foi bom. Foi bom, porque ele se apropriou de fato das decisões e da forma como ele trilhou até chegar lá, né? E esse é uma prerrogativa super importante do coach, né? Você conseguir deixar o outro chegar. O que é proibido no coach é você dar a voz, né? Falar para ele o que ele tem que fazer. Sim. Eu falo com meus clientes assim, que o coach começa quando eu e ele estamos falando dele, né? Olha, tá. Então, assim, aí sim, já criou aquele ambiente seguro, aquele ambiente de confiança, sim, ético, né? E cheio das regras. E aí a gente vai, nós dois, sim, trabalhar a melhor decisão, a melhor escolha, o melhor desenvolvimento que ele pode acessar. Então, isso
trabalhar junto, né? Junto, literalmente em parceria um com o outro, né? E você trouxe a escolha, e aí eu quero aprofundar, da antroposofia. Como que você chegou nessa linha? Acho que tem um público que vai estar nos assistindo que provavelmente não conhece essas vertentes, né, da escolha. Então, queria muito aprofundar com você até para explicar um pouco. A antroposofia é estudo do homem, Sim. Né? O significado. E ela tem várias vertentes, inclusive a religiosa, né? Então, e tem dentro da antroposofia, eu te falei desse grupo de consultores antroposóficos, né? Sim. Que se reúne uma vez por ano no mundo todo. Eu deixei de participar desses encontros por causa da ICF, porque tinha os encontros da ICF. Sim, anualmente. tem que escolher. Não tinha jeito. Mas eu continuei, aqui eu frequento o ambiente da antroposofia. E trabalho com conteúdos antroposóficos, que é olhar para o ser humano além do físico, além do que está aparentemente visível, né? Então, assim, nós temos coisas que nos influenciam no nosso fazer, né? E essas coisas que nos influenciam, que está dentro do nosso querer, ela pode chegar ao eu, que é o que vai tomar a decisão com competência, né? Então, assim, eu posso, eu quero, eu devo. Então, quando o ser humano chega nesse alinhamento, ele está integrado com o seu eu. Então, a procura do eu, que é o estudo da antroposofia, é uma coisa muito importante, né? Para que o ser humano possa ser integrado e integral. E que é o ser humano que combina muito bem no coach. Sim. Então, o coach nosso é mais profundo, porque a gente olha esta abordagem não só mecanicista de como resolver aquele problema que ele está tendo. Sim. Né? Assim, que recursos dele precisam ser acessados para que ele possa ter autonomia de fazer suas próprias escolhas. E a antroposofia, quando eu penso nessa conexão de você ter se descoberto coach e até chegar neste momento de você entender que esse é o método que você mais se encontra como profissional. Isso aconteceu na vivência? Isso aconteceu em uma palestra? Ou isso aconteceu ao longo das experiências que você teve? Não, eu sou formada em biografia humana, né? Então, foi um curso longo que eu fiz e fiz logo também no início da minha carreira. Então, assim, na biografia nós estudamos as fases da vida. Então, assim, o que o ser humano é capaz de ver a cada fase da vida, aonde ele está com ele em cada fase. Então, nós trabalhamos as idades, né? Então, um cliente que chega nessa idade dos 36 aos 40 anos, com questões existenciais, insatisfeito com a carreira, insatisfeito com o trabalho. Eu ainda brinco assim, a gente pode jogar a água do banho do bebê fora, mas não pode jogar o bebê, Sim. Né? É verdade. Então, assim, antes de você tomar qualquer decisão, vamos entender que você está nesse momento dessa situação, quem eu sou, Sim. aonde eu estou, o que eu quero fazer da vida, e que é uma crise, a gente chama de crise, conforme a fase da vida, que é uma crise dos 37 aos 40 anos que costuma acontecer, que é uma crise existencial, né? Que tem uma interferência ali de dois planetas, que a gente chama de nó lunar, e mais Júpiter, que é de carreira, que se encontram aos 37 anos e cria esse tilt na cabeça da pessoa, né? Olha! Então, assim, a gente trabalha as fases da vida, a biografia trabalha as fases do desenvolvimento humano, entendendo as leis biográficas, né? O que é natural de cada idade e qual é o apelo que cada idade traz para o ser humano. Sim. Então, assim, eu trabalho assim, mostrando que onde ele está, na fase que ele está, para ele não pensar que ele não é normal, Sim. né?
Então, assim, e essa crise é super natural e importante. Porque crise não significa problema, mas significa olhar com mais profundidade para si mesmo. Então tem um passo de acolher, né? De acolher. Tá tudo certo. Esse tudo seu certo. momento de repensar se o que você fez até 37, 38 anos ou 40, tá tudo certo. E qual que, na tua visão... E se não fizer nenhuma modificação ali, ainda tem os 56. Ah, depois o próximo é 56. Ah, já vou memorizando então, do 37 ao 40 ou 56. Depois nesse meio aí também tem outras coisinhas, nos 49. E assim tem as leis biográficas que a gente vai falando das interferências planetárias, das influências do meio, para que o ser humano possa olhar que ele não está sozinho no universo. Sim. E como é importante isso, né? Você sentir que, por mais que você esteja num processo de descoberta ou reconstrução, existe um processo, que é o processo de coach, que pode, de fato, trilhar esse caminho daqui para frente. Primeiro do autoconhecimento e depois do que vem pela frente. E essa é uma boa pergunta. Como que o processo de coaching, ele consegue... criar uma esfera de acolhimento, de fazer com que esse indivíduo consiga olhar para dentro de si e buscar o que ele quer daqui para frente? Bom, se a gente olhar as competências de coach da ICF, é um verdadeiro roteiro para essa sua pergunta. Sim. Porque, assim, a competência 1 e 2 é para fazer o acordo, sim, tanto ético, quanto o que é coach, o que não é coach. Né? Sim, isso é muito importante, né, Maria Angélica? Eu publiquei. Deixar bem claro, o que não é coaching também é muito importante. E o que é terapia? Eu costumo falar para os meus alunos assim, qual que é a diferença de coach, terapia e consultoria? Excelente. Então, coach trabalha, se ele estiver trabalhando o cliente, ele está fazendo terapia, tá certo? Se ele estiver trabalhando a questão do cliente, ele está fazendo consultoria. Para ele ser coach, ele tem que trabalhar a relação que o cliente tem com a questão dele. Perfeito. Né? Então, aí nós chegamos na primeira competência da ICF, que eu acho que é a 3, né? Que é onde começa o coach, que é definindo a questão do cliente. O que ele quer trabalhar nesse momento. Sim. E todo cliente sabe o que ele quer trabalhar? Nós não temos uma cultura de coach, como tem nos Estados Unidos. Né? Nós estamos 20 anos atrasados em relação aos Estados Unidos. Mas, assim, o pessoal nos Estados Unidos chega, eu quero trabalhar isso, eu quero fazer 5 sessões e quero fazer sessões de meia hora. Nossa. E o coach tem que se virar nos 30. É o próprio coach que traz o padrão que ele quer seguir para o coach. Ele que compra e define o processo dele, tá certo? Tá. Hoje nós ainda definimos o processo do coach com o cliente, porque assim, ó, de repente, se for uma questão existencial, que é aquela dos 37, dos 56 e tal, nós vamos ter que ter um trabalho antes e o coach começa quando ele entende a fase da vida que ele está. Certo? E aí nós vamos trabalhar com mais sessões, sessões com maior duração. Mas ele tem que ser o dono da decisão. Sim. Ele quer fazer isso ou não quer fazer isso? Quero falar sobre isso ou não quero falar sobre isso? Entendeu? Sim. E que tem muito a ver com o fazer o processo do outro, né? Não o processo que você, profissional coach, foi designado para, né? Eu acho que esse é um grande limite que eu estou aprendendo, que é entender até onde, né, o cliente, o coach, quer chegar, qual que é o objetivo pelo qual ele procura o processo, né? E aqui nessa esfera de processo da sua vivência, Maria Angélica, hoje você acredita que, por mais que tenha diferença, né, Estados Unidos e Brasil, você vê uma evolução tanto dos nossos profissionais brasileiros em conseguir construir, né, um verdadeiro processo de coach, assim como o profissional que busca
o processo de coaching? Não, eu acho que nós estamos bastante evoluídos, né? Isso começou lá, quando eu fui lá em 2009, né? E comecei a fazer o curso, eu fiz formação de coach lá. Tá. Eu me tornei PCC lá, entendeu? Sim. Então, assim, e até hoje eu faço cursos fora, porque eles estão, não só nos Estados Unidos, como Inglaterra, na Europa, muito mais avançado do que nós. Sim. Mas eu não acho que nós estamos no primário. Sim, né? A gente já evoluiu. A gente já evoluiu, a gente já sabe o que eles fazem Sim. e aonde que nós estamos e a gente tem uma meta para chegar. Sim. Eu acho que isso é o que se discute a ICF no Brasil. Ótimo. Né? Porque nós temos a ICF no Brasil. Eu e o meu sócio da escola de coach, nós trouxemos a ICF e trabalhamos a ICF em São Paulo. Né? A Helena Dutra já tinha a ICF Brasil, Sim. no Rio, e nós abrimos o tema ICF no estado de São Paulo. Né? E depois fizemos toda essa união das ICF, porque todas as ICF têm que ser a mesma, Sim. que responde aos Estados Unidos e as regras que eles ditam lá. Sim. Mas nós, brasileiros, também temos aquela coisa de colocar o nosso tempero, né? Sim, assim a gente como eu adapta. coloco o biográfico no meio dessa conversa toda de coaching e passa a ser uma conversa muito mais profunda do que uma conversa linear, né? Sim. Então, assim, esse é o nosso jeito de fazer coaching, né? E quando a gente vê essa transformação, né, que você trouxe, que tem toda uma expertise que a gente busca lá fora, porque já é um processo mais evoluído lá fora, ao mesmo tempo a gente também vê uma jornada de evolução aqui no Brasil. E você citou da própria consultoria, né? Então, eu queria te ouvir um pouco. Como que Maria Angélica, eis que faz e forma hoje, né, um público muito grandioso de profissionais brasileiros que, de fato, querem seguir como profissionais coaching? Então, eu me tornei, né, dona, sócia. Sim. De um programa que chama de uma empresa. Nós tivemos que abrir a empresa, Sim. porque nós tínhamos que emitir nota para os alunos. Então, nós temos uma empresa que anda paralelo com o EcoSocial, né? E chama Escola de Coaches, a nossa empresa. E a gente tem o curso de formação de coaches, que já formou 600 alunos, né? E temos o coach interno, que forma BPs, né? Sim. Fazendo coach dentro da empresa. E agora nós temos o Team Coach, que a gente está vendo que é uma tendência muito grande, porque faz uma mudança muito rápido na organização se você trabalhar com times. Conta um pouquinho mais. Né? O que é essa formação? Pega a liderança, faz uma capacitação? Como que é? Não, qual que é o público? nós participamos, por exemplo, se a pessoa, o indivíduo, vem fazer coach com uma questão que ele tem, o líder ou o time pode ter uma questão. Sim. Né? Como a dificuldade de entregar, como que a gente pode ser mais harmônico, embora todos sejam diferentes, e manter a diferença. Sim. Com autonomia, como é que a gente pode fazer a mesma entrega, com qualidade, né? Onde que nós estamos pecando? Então, aí a gente trata o time como se fosse um ser humano. Não é falar do fulano, que o fulano tem que dar feedback para o fulano, ou desenvolver o ciclano, como um trabalho de grupo. Sim. Tá certo? Mas é trabalhar o time para que eles, a despeito das diferenças, respeitando as diferenças, eles têm uma coisa em comum, que é aquela entrega. E o que eles têm que definir para aquela entrega, né? Então, esse é o trabalho do team coaching, né? O team coach, ele tem que fazer acordos com o time. Ele estabelecer... Né? Como que a gente trabalha junto, sendo tão diferente. Sim. E não é para deixar, para todo mundo ficar igualzinho, né? Que isso seria lavagem cerebral, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem que trabalhar para que o time, com as suas diferenças, porque de repente, nós estamos trabalhando um time de C-Level, por exemplo, tem o diretor financeiro, tem o diretor de RH, tem várias diretorias que vai formar um time que vai fazer uma mudança organizacional.
Sim. que vão tomar uma decisão de rumo e direção da organização, que vão fazer alguma coisa que eles precisam se unir. E no dia a dia tem muita rivalidade, muita competição, mas naquela tarefa eles são unos. E é esse o trabalho do team coach, né? De torná-los conscientes da tarefa e da entrega. E que regras eles têm que estabelecer entre eles para que isso possa acontecer. E esse das formações, pela sua perspectiva, principalmente para o mundo corporativo, você, e pela experiência, consegue ver com clareza os resultados que esse time, com um acordo muito bem estabelecido, no momento de voltar para a companhia, fez todo esse, acho que, momento de conexão, volta para a companhia, já chegam de um formato diferente? Sim. E se fizer vários times, se você fizer um time de C-Level, eles já vão influenciar cada um os seus times. Sim. E naturalmente, se a gente for fazer com cada um nos seus times, é muito mais rápido, porque um processo de team coach tem 6 sessões, talvez tem menos sessões do que o individual, né? E pode ser mais rápido, porque tem um time trabalhando em conjunto, né? E deve acrescentar muito mais em termos da cultura organizacional. E né? hoje na escola de coaching, qual que é a maior demanda? Hoje você já trouxe que 600 alunos formados por essa escola e hoje se abre também a oportunidade de trabalhar com team coaching e também com a questão de formação para que os BPs, né, então os RHs das companhias se formem também com a metodologia de coaching. Hoje, dessa tríade, né, de formações, qual que é... É a formação de coach. E normalmente o aluno procura a escola de coaching e traz o quê? Qual que é a vontade dele inicial? São pessoas que por alguma razão querem fazer uma transformação de carreira, uma mudança de carreira, ou quer se tornar melhor. Nós temos pessoas, advogados, que vêm fazer para atuar melhor dentro do seu universo. Não é para fazer uma transição de carreira. Não vou ser coach, mas eu vou poder me relacionar melhor com os conflitos que é próprio da minha carreira. Então, nós temos pessoas que vêm e não vão ser coach. Tá. E isso já é estabelecido, a própria pessoa já traz? Porque a gente tem uma entrevista no processo seletivo, né? De vou fazer o curso. Ótimo. Como que é esse processo seletivo? A pessoa tem um interesse, vai lá, vê quando vai ter a turma, e aí vocês fazem todo um critério de avaliação? Porque a pessoa não pode comprar gato por lebre. Isso. Né? Então, nós temos que falar o que é e o que não é. E ver se a pessoa, o que ela quer. Será que o que ela quer é o que nós podemos oferecer? Sim. Entendeu? Então, tem que ter esse alinhamento para a gente dizer. Tem algumas pessoas que a gente até fala assim, olha, talvez você não consiga terminar. Vocês estabelecem também essa porque preocupação você vai, desde o início. Eu tenho preocupação se você vai suportar até o fim os 8 módulos, né? São 8 módulos, são 18 meses, 8 módulos, 18 meses. Por que é assim? Porque é um processo que tem que ter um caminho de transformação interna, né? Sim. Eu tive esse caminho de transformação interna quando foi muito fácil eu me tornar PCC, porque eu já era professora da escola. Mas foi muito difícil para mim me tornar MCC. Sim. E uma professora minha lá dos Estados Unidos falou assim, para ser PCC, você precisa saber das regras, das competências, do processo. Sim. Do que é coach, do que não é coach, do que pode, do que não pode fazer. Isso é processo. Sim. Mas para ser MCC, você tem que ser coach. Você tem que deixar de se preocupar com a regra e olhar o que está além. Sem perder de vista que você tem que conduzir o processo. Sim. Seguindo toda a regra, o código de ética, tudo. Ok, mas você tem que olhar o ser humano. Você tem que ser um coach que está trabalhando aquele universo.
E nessa jornada de ACC, PCC, MCC, para quem está nos assistindo, essa terminologia são para os profissionais que começam toda a certificação, que tem uma composição tanto da parte teórica, somado com as horas de atendimento, e eu tendo a dizer aqui que o sonho de consumo de quem segue essa carreira é se inspirar nas pessoas que são MCC, porque a gente sabe e a gente se conecta, principalmente com o aprendizado contínuo, que para ser e se manter, porque não é uma vez MCC... Né, não, uma vez ACC, PCC ou MCC, você tem que renovar a credencial a cada 2, 3 anos, certo? E isso a gente está falando de um processo de coach estabelecido e associado pela ICF, né? Entrando um pouco num aspecto que a gente já tratou em outros episódios, que a gente intitulou de democratização, ao mesmo tempo ampliação da terminologia coach. Aqui o foco é trazer de fato profissionais que apresentem e argumentem fatos de um coach profissional, né? E aí o profissional a gente sempre se ampara pela ICF, porque é de fato, né, hoje a associação que nos traz essa seriedade, que está próximo de todas as escolas que formam os alunos, e o MCC, né, como bem trouxe a Maria Angélica, é você permanecer vivendo essa formação em coach e cada vez mais entendendo que ela também se renova, né? Então, esse é um passo importante. Em algum momento a gente para de aprender, de estudar, Maria Angélica? Não. Não tem um pronto? Agora eu sou MCC, acabou? Não tem. A cada 3 anos eu tenho que ter 40 horas de CCU, né? CCUs, né? Sim. Que é Education Units, né? E eu faço muito curso. Mesmo os cursos da antroposofia, mas não valem para ICF. Só valem aqueles que têm CCUs, ou seja, que são credenciados pela ICF. Então, eu estou fazendo um curso agora lá na Inglaterra. Eu sei, na madrugada, né? Ela já combinou com a professora lá que por conta do fuso ela vai entrar de pijama, mas o curso ela não deixa de fazer. Porque lá é 9 horas, aqui é 5 horas da manhã, né? Não, é muito cedo. 5 horas eu tô na academia. Não é um padrão mesmo. A gente normalmente começa quando o sol nasce e a gente entende que é o momento de acordar. Mas não doeu. Não? Não doeu. Olha. Eu fiz 2 dias de levantar às 5... Levantar às 5 não, né? Não, tem que levantar um pouquinho antes também. Também não tive coragem de chegar lá de pijama. Claro que não, né? Mas só estabeleceu para qualquer coisa, se acordar em cima da hora, já entra. E do que é o curso? O curso é para ser supervisora de time. Ah, que bacana. Porque eu já sou credenciada como supervisora de coaches, né? Individuais. Sim. E agora esse curso é para credenciar ser supervisora de times, de coaches de times, né? Então, é muito interessante, porque a bibliografia é imensa. Aí eu só sei que nada sei, entendeu? Então nunca acaba. A primeira resposta não acaba. Não acaba. E pensando nessa perspectiva, que a maior busca, né, na sua escola hoje ainda é formação de coach e que, de uma forma bastante séria e robusta, tem um crivo inicial. Quem que é esse ser humano que está buscando? Qual que é a finalidade? E até mesmo numa transparência, que é o que o nosso processo, um dos itens é você ser bastante transparente do acordo inicial, essa pessoa está preparada, né? Nessa demanda, né, pensando num funil de alunos que você recebe, qual que é a verdadeira essência dessa busca? É uma busca pelo eu? É uma busca pela formação por perceber que já atua como coach? O que é o maior público? Do meu curso, o maior público é aquele que quer encontrar um significado. Um propósito. É um propósito. E está querendo fazer uma transição na busca do propósito. Agora, aqueles que querem somente ter uma credencial, eles não podem, eles não acabam não querendo fazer o curso. Tem outros cursos bons, Sim. credenciados pela ICF, que tem 6 meses de duração. Sim. E é para aprender a fazer coach. Certo? O nosso é para, além de aprender a fazer coach, é ser coach. Algo entendeu? Bem profundo. E não dá para ser em 6 meses. Sim. Entendeu? Sim. Porque eu demorei
do PCC para o MCC, eu demorei um pouco, porque como eu era professora, eu tinha o método. E eu ensino o aluno no método, né? Sim. E enquanto eu ficasse presa no método, eu não ia ser MCC, né? E aí eu tive que abandonar, eu continuo ensinando o método, mas tive que evoluir, fazer um processo meu de evolução para poder chegar nesse nível mais transcendental, entendeu? De um nível de consciência mais amplo. Então, o coach também tem coach? Tem. Também? Também. Você também teve, e eu tenho certeza que essa é uma curiosidade, a Maria Angélica como uma MCC. Quem que inspirou, não precisa trazer nomes, mas que competências que te chamaram muito a atenção a sempre buscar mais, a se aperfeiçoar mais, a se desenvolver mais? Então, atualmente eu tenho 3 professoras assim que eu sigo e converso com elas frequentemente. E tem uma delas que ficou tão amiga, porque ela veio no Brasil, numa das festas da escola de coaches, nós convidamos ela para ser a palestrante maior. E aí a gente se fala a cada 40 dias, a cada 2 meses. Nós temos um conference call. Que bacana. E que a gente fala da vida e das atividades. Ela é MC também, ela já foi minha coach. Né? Tá bom. Então, eu gosto muito de conversar com ela, porque ela está trazendo sempre coisas novas para mim. Sim. E eu conto para ela também das coisas. Para ela, essa coisa da antroposofia, do ser humano, tudo também é fascinante. É um né? universo. É um universo. E essa troca acontece naturalmente. A gente ainda fala que assim, vamos tomar um vinho, né? Ela lá, você aqui com uma taça. Mas o fuso horário é diferente, né? Porque ela vai estar no horário do almoço e eu vou estar na hora do jantar. Sim. Né? Então, eu tomo vinho e ela não toma vinho, porque ela ainda está no meio do dia, certo? Sim. Então, e se ela for para estar 6 horas da tarde, eu vou estar meia-noite, eu vou estar de pijama de novo, né? Sim, pra verdade. Falar. E pensando nessa esfera de ter conexões, e nesse caso, pessoas que te inspiram, que te trazem tendência, como que você se vê, né, conseguindo compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência, essa trajetória incrível, né, entrando em sala? Quais são os atributos que você compartilha ali? O que você busca trazer no interior dessas pessoas que estão buscando essa formação? A essência de ser coach. Se pudesse resumir, o que você traria? Eu sou muito... até demais, né? Aberta, e eu entrego ouro mesmo. Eu conto como eu faço, o que eu não faço, o que eu sei, o que eu não sei, o que eles têm que se preocupar que vai ser pecado mortal. E também acabo, quando eu estou fazendo mentoria, que nós assistimos alunos fazer coach do primeiro módulo até o 8º módulo, até o 6º módulo. Eles param de fazer coach no 6º módulo. E aí, na sala, com mentoria. Sim. Então, a partir do 4º módulo, eles começam a atender clientes fora do curso. E eles têm que fazer supervisão. Então, a gente faz supervisão no início do módulo e mentoria no final do módulo. Tá. Né? E o conteúdo é dado entre essas 2 atividades, que são 2 dias e meio de imersão. Né? Fora de São Paulo. Fora de São Paulo. Fora de São Paulo, sem nenhum contato. Embora o pessoal fique contaminado com computador, com conference call, essas coisas, mas a gente cobra a presença na sala. E né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim, eu falo para eles, às vezes, assim, o que isso tem a ver com você? Sim. O que essa questão do cliente tem a ver com você? Né? Sim. Porque assim, tem assim uma ondas cerebrais que atraem clientes que têm questões existenciais semelhantes às minhas, ou do que eu já vivi, ou que eu estou vivendo, né? E às vezes eu estou ali fazendo coach com o cliente, eu chego numa solução e ele chega em outra solução. Sim. Entendeu? Sim. E a gente não precisa
revelar, mas eu posso me inspirar em mim para poder fazer as perguntas interessantes para o cliente. Sim. Né? Eu vou usar do meu material para poder fazer perguntas que ele possa ter o dele, entendeu? Esse é uma das coisas que a gente aprende a se desenvolver, é fazer a pergunta que faça o outro chegar, né? Como que se chega nesse Maria Angélica? Como que é treino, é escuta muito ativa, é olhar pela perspectiva do outro, como que se desenvolve? Não tem receita de bolo, né? Não tem. Podia, né? Podia. Não, pois é. Mas eu acho que você estar, primeiro, num nível de autenticidade. Você está ali porque você está autenticamente ali. Sim. Entendeu? Sim. Você não pode estar ali pensando na reunião que você vai ter. Por isso que a gente até quer que os alunos façam imersão. Né? Então, porque na hora que você está fazendo coach, você fecha a porta e você está ali. A serviço do outro. Não é para ficar fazendo listinha de supermercado enquanto o outro está falando. Sim. Né? Então, você tem que estar presente, muito presente. E tem que estar com um ouvir, muito mais que ser um ouvido, é uma escuta ativa de você estar percebendo nas entrelinhas que tem muito mais ali do que ele está falando do que ele não está falando. E você vai tirar aquele material que não está sendo revelado, porque às vezes nem ele percebe que é ali que está segurando para ele poder encontrar a resposta. Sim. Né? Então, às vezes, até o pessoal fala assim, mas isso não é terapia? Não é porque eu não vou ficar lá. Entendeu? Entendi. Não é porque eu não vou ficar lá, mas eu entro lá e puxo para ele ver. Sim. O que ele vai fazer com isso. E aí, nós estabelecemos um caminho de modificação, que ele tem que modificar algumas coisas dele, né? Sim. Agora, e ele vai discutir com a terapia. Eu nunca conheci terapeuta de ninguém, dos meus clientes, mas eu nunca vi nada incoerente do que acontecia lá, que eles contavam aqui, Sim. e do que acontecia aqui, eles contavam lá, entendeu? Sim. Nunca teve ninguém que falou que tá errado o que ela tá fazendo. E nem eu pensei que estava errado que a terapeuta estava fazendo. Eu dava graças a Deus que ele estava fazendo terapia, entendeu? Era a soma perfeita. Ele tratando ali o passado, você olhando para hoje e para o futuro. Era uma soma perfeita. E quando a questão é existencial e que está por detrás uma experiência passada, forte, ou coisa assim, que estiver retendo, né, esse curso, né, esse fio dourado que a gente chama da vida, né? A vida é um fio dourado, né? Sim. Entendeu? Leitmotiv, né, no alemão, né? Então, aquele fio tá de alguma forma embaralhado ali, ele precisa desembaralhar para seguir em frente. E saber o que está pegando, né? Sim. Então, assim, esse eu acho que é o grande que tem que acontecer no coach. Ele desembaralha e vai em frente para fazer a sua questão, para dar rumo e direção para a sua vida, para levar para onde o futuro que ele quer chegar, entendeu? E no seu atual papel de MCC, aonde que você se reconhece? Aonde que você fala, aqui eu fiz muito bem? É na sala de aula? É num processo individual? Aonde que você se conecta com a sua presença de espírito e, de fato, ter um impacto positivo nas pessoas que estão com você? Eu adoro ser professora. Porque, na verdade, quando eu era pequena, sabe aquela vocação? Sei. Eu dava aula para as bonecas. Que né? maravilhoso. Então, eu nunca peguei a boneca para ninar ou brincar de mamãe e filhinho, né? Sim. Eu tenho um filho único, certo? Ah, tá bom. Então, assim, eu não tive muitos filhos, né? Sim. Porque talvez a minha profissão não fosse ser mãe, né? Sim. Embora eu ame meu filho. Mas, assim, eu dava aula para as bonecas. E, assim, o coach é uma professora
que você tira a resposta do aluno, né? Sim. Que hoje o ensino tem que ser tirar a resposta do aluno, criar uma situação que o aluno possa se encontrar, né? Nossa, que lindo. E isso é importante, que você não pode perder de vista. Então, eu acho que um alimenta o outro, sabe? Sim. A minha profissão como professora e a minha profissão como coach, uma coisa alimenta a outra. E eu dou muito da minha experiência no coach para os alunos. Sim. Para eles não ficarem achando que vai chegar lá e vai fazer só um protocolo, perguntas básicas. Até porque levar perguntório não vai resolver, porque se escapa do cliente se você for ter perguntas fakes, né? Para levar. Você não vê o que está por detrás daquela fala. Qual o sentimento, qual que é o valor, né? O que ele está trazendo que ele não está falando. Eu acho que essa é uma das situações, né, que a presença de espírito te faz se conectar, né? O que ele está me contando, na verdade, né? E a partir dali você gerar perguntas para que ele, de fato, chegue ou consiga chegar num estado de ter um autoconhecimento, né? O Steiner fala uma coisa interessante, que ele fala assim, todos os encontros são significativos. Nenhum encontro é banal. Ali tem uma troca. Sim. Por menor que seja. No ponto do ônibus você cruza com uma pessoa, troca uma conversa, alguma coisa ficou para você, alguma coisa ficou para o outro. Tinha uma troca ali, entendeu? Presta atenção nisso. Sim. Porque isso é evoluir. Se você conseguir encontrar evolução a cada encontro, a cada pessoa que você tem pela frente e olhar essa pessoa com a profundidade, que é entender simplesmente o que essa pessoa está falando comigo, né? O que está ali acontecendo. E não importa qual é a origem, qual é a educação, não importa, as trocas existem. Sim. E você tem que acreditar que ali é que está o verdadeiro educação. Ele fala que a educação do futuro é trabalhar a afetividade e trabalhar a consciência. Trabalhar esses encontros, porque é nos encontros que você aprende. Então, a neurociência já fala que tem um chip em você que atrai o meu chip. Como se fosse assim, um diamante. Sim. Multifacetado, ele sempre tem uma face que encontra com outra face, né? Então, esses encontros é igual um diamante multifacetado. E você tem que saber aonde que está esse encontro seu com ele e ele com você. Que lindo. Eu e tu e eu somos nós, né? Então, assim, isso é uma coisa importante que você tem que ver, porque eu sei, às vezes vem uma pessoa lá, eu vim aqui para te conhecer, porque me indicaram você, mas eu tenho mais 3 coaches para conversar, né? Então, e depois que eu vou tomar minha decisão. Ok. Aí a gente conversa profundamente sobre os objetivos, do porquê está fazendo, e às vezes eu falo, esse cara é meu. Você já sente. Eu já sinto porque ele tem algo da pergunta dele que tem a ver com a minha pergunta existencial. Sim. Né? Então, nós temos uma conexão existencial e eu tenho algo para dar para ele. Sim. E ele vai vir para mim. E depois vem. Vem. Né? Às vezes não vem por causa de preço, né? Entendeu? Uhum. Então, eu tive cliente que, por exemplo, achou a minha aluna lá. Eu dei supervisão para minha aluna no cliente que ela estava atendendo que não veio para mim, ou coisa assim, né? Sim. Mas, assim, temos um motivo de nos encontrar. Sempre. E o coach é o melhor encontro que pode ter. Porque você não vai criar nenhum vínculo, nenhuma obrigação, só tem uma passagem de desenvolvimento ali. Sim. Para os dois.
E eu já contei aqui esse episódio que foi no mundo do coaching, eu buscando no auge da inquietude algumas respostas que talvez não se tenha resposta, eu vou ter que viver para me conectar. Mas foi nesse mundo generoso, porque uma das bases, né, do coaching é de fato a generosidade, que se abre tamanha conexão, né, Maria Angélica? Quantas pessoas que o mundo do coaching propicia você a ter um estado de mente, uma possibilidade de você enxergar o outro por perspectivas distintas, né? E é de fato uma comunidade que só soma, né? E só soma na inquietude de fato de que esse processo ele tenha a seriedade, né, que é devida. Aqui nesse canal a gente traz muitas pessoas que trazem depoimento do quanto que o processo de coaching agregou em determinado momento da carreira. Obviamente tem um cunho mais de liderança, então profissionais executivos que as companhias patrocinaram ali um processo de autoconhecimento, aonde eu estou, para onde eu quero ir, né? Impulsionado obviamente com acordos, com objetivos, e nessa cessante, né, eu que já tive algumas conversas com a Maria Angélica, eu queria muito encerrar ouvindo de você. O nome do programa é Cara e Coragem, né? Como que você linka, né, o processo de coaching com a coragem de ser MCC, saber que o aprendizado nunca acaba, né? Ao contrário, você acorda às 4 e tanto da manhã para entrar num curso às 5 horas exatamente pelo objetivo de se aperfeiçoar, de se desenvolver e numa inquietude constante de muitas vezes não saber. Como que se linka a coragem e o coaching? Eu acho assim que é o não saber. Não saber. É o não saber o grande segredo. Você não pode querer saber a solução para o outro. Então, você tem que, para você fazer boas perguntas, você tem que entrar no... Mesmo que eu saiba que nós temos chip que está alinhado, eu não sei como que é a situação para ele. Sim. Eu já tive clientes que chegou numa solução e eu cheguei em outra, tendo questões semelhantes. Sim. Né? Então, assim, ficar no não saber para fazer daquela situação, daquele cliente, um case, sim, uma exploração para uma descoberta conjunta, né? Isso que eu acho que é o grande mote do coaching, entendeu? Então, assim, eu acho que para ser coach a pessoa tem que ser e querer ser. Perfeito. E viver. E viver. E viver o que é realmente o mundo do coach. Não precisa ser o mundo do coach, né? É um mundo de uma forma mais integral, mais inteira, né? Porque você passa a ser... esquece que você é coach. Pensa que você vai ser um ser humano mais integral. Sim. E que você vai ser sempre um curioso da alma humana. Porque também a gente não pode achar que sabe tudo, né? Verdade. Humildade, né? Humildade de que você vai aprender com o outro um outro caminho. E ele sempre tem outro caminho. Sempre tem um outro caminho. É errado quem acha que só tem um caminho único. Né? O que não falta são caminhos nessa jornada, como você bem trouxe nesse E aí você não para de aprender, né? Não para. Como que as pessoas te encontram, Maria Angélica? Aqueles que estão aqui babando, querendo fazer a formação com você, querendo fazer, de fato, um processo de coaching. Aonde que as pessoas podem te achar? Quais redes? Eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, no Face também, mas mais atuante no LinkedIn e no Instagram, né? Eu também tenho a Escola de Coaches, né? Que é um site. Ótimo. Que chama Escola de Coaches. E que a gente já vai estar aqui em 2024, teremos turmas, viu? Então fiquem atentos ao site,
porque abrem, né, com frequência as turmas, como Maria Angélica trouxe, tem todo um critério a ser seguido, mas convido vocês que têm interesse de saber mais, entrem no site, busquem efetivamente por escolas que tenham toda essa seriedade que a Maria Angélica compartilhou com a gente, e se isso evoluir para que de fato você esteja em busca, né, de encontrar, de se conectar, sem sombra de dúvida você tem a oportunidade na escola de coaching de encontrar esse processo sério, né? Então, turmas, né, nesse ano aqui de 2024, eu tenho certeza que, de fato, vai trazer um conteúdo muito importante, né, na sua trilha de vida. Então, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Nessa generosidade do mundo do coaching, a disponibilidade, né, pelas nossas conversas, por tamanha reflexão que você trouxe para mim e agora para todo esse público que está nos acompanhando. E, sem sombra de dúvida, são essas inspirações que fazem a gente, primeiro individualmente, ser um ser humano melhor, né, porque eu aprendo, e por consequência, no mundo do coaching, de fato fazer o processo tomar a potência que ele merece. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Te agradeço por hoje. Para vocês que estão nos assistindo, deixa a sua dúvida, busca aqui por mais conteúdo do coaching, que sem sombra de dúvida o canal tem também esse foco. Obrigada.